boa noite. Boa noite. O desabamento de um auditório mata 9 pessoas na Grande São Paulo. Escolas usam um decreto considerado inconstitucional. E dificultam o acesso de crianças com deficiência ao ensino regular. A Rússia anuncia planos para anexar o território ocupado na Ucrânia. A guerra e o meio ambiente centralizam debates no primeiro dia da Assembleia Geral da ONU. Os tribunais regionais eleitorais começam a introduzir nas urnas as informações dos candidatos de outubro. E você vai ver como a Constituição de 88 abriu as portas da justiça para todos os brasileiros. O Jornal Nacional está começando. Nove pessoas morreram e mais de 30 se feriram num desabamento na Grande São Paulo. Minutos depois do desabamento, foram os próprios funcionários da empresa que correram para ajudar as vítimas. Se tirar essa, o escombro desce. Carol! Calma, Carol. Calma, Larissa. O acidente foi às 9 da manhã dentro desta empresa que vende e aluga contêineres em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. 2 candidatos que concorrem nessa eleição ao Legislativo participavam de um encontro com cerca de 60 funcionários dentro de um auditório montado sobre um mezanino. De repente, a laje que sustentava o mezanino desabou de uma altura. Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter decisão do ministro Edson Fachin que restringe compra e uso de arma e de munição. Apuração exclusiva do Caio Junqueira para a gente. Lula marca encontro com o Departamento de Estado americano. Em Nova York, Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU citando recuperação da economia e fim da corrupção sistêmica. O alerta do chefe das Nações Unidas para o clima. There is another battle we must end, our suicidal war against nature. The climate crisis is the defining issue of our time. E na entrevista com candidatos ao governo de São Paulo, o jornal da CNN conversa com Fernando Haddad, do PT. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, o Supremo formou então maioria para manter a decisão do ministro Edson Fachin, que limitou os decretos do presidente Bolsonaro sobre armas. O Nolan Robertos tem os detalhes para a gente. Oi, Nolan, boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Mona Lisa. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Oficialmente, o julgamento acaba só agora às 11 horas e 59 minutos desta terça-feira. Por enquanto, o placar está em 7-1, portanto, ainda faltam 3 ministros para votar, só que já foi a maioria, né, Mona Lisa? 7-1, somente o ministro Cássio Nunes Marques votou contrário à decisão do relator, o ministro Edson Fachin. Na opinião de Cássio Nunes Marques, o maior acesso as armas não fez com que aumentasse a violência aqui no Brasil. Foi essa a justificativa dele para votar contrário a essa decisão monocrática da semana passada e agora levada a plenário do ministro Edson Fachin. Já Edson Fachin considera que sim, os decretos presidenciais feitos já durante o governo Bolsonaro fizeram sim com que a violência aumentasse, principalmente a violência doméstica. Foi isso que disse em seu voto o ministro Edson Fachin, que foi acompanhado já por 6 ministros. Somente o ministro Cássio Nunes Marques até agora votou o contrário, viu, Mona Lisa? Então, agora existem foram suspensos algumas partes dos decretos presidenciais de Bolsonaro. Eu volto ao estúdio. Olá, boa noite. O Jornal da Cultura está começando 5 minutos mais cedo por causa do horário eleitoral. Aqui na bancada temos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, e o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Estudo da plataforma Os Fatos mostra que a desinformação eleitoral chega a 30 milhões de usuários do WhatsApp e do Telegram. Jornalistas americanos detonam as urnas eletrônicas sem voto impresso.
Essa é a manchete de um site hiperpartidário. O conteúdo mostra trechos de um programa da TV norte-americana, questionando os equipamentos de votação, sem deixar claro que não são os mesmos usados nas eleições brasileiras. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que nunca houve fraude desde o início das urnas eletrônicas no Brasil, em 1996. Notícias como essa se espalharam em grupos de aplicativos de mensagens. É o que revela uma pesquisa do portal Aos Fatos. Foram analisados 285 grupos de WhatsApp e 578 comunidades de Telegram entre 16 de agosto, quando começou a campanha eleitoral, a 16 de setembro. Mais de 40 mil links de sites hiperpartidários foram compartilhados. São pautas conservadoras que declaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro e repercutem ofensas contra os adversários. Além disso, polemizam sobre as pesquisas de intenção de voto, que não colocam o presidente em primeiro lugar, e ironizam o TSE e o sistema eleitoral. Dessa forma, os sites hiperpartidários acabam lucrando com um número alto de visualizações, porque conseguem atrair anunciantes e receber dinheiro de uma plataforma do Google, o Google AdSense, que paga de acordo com a quantidade de propagandas e de cliques dos usuários nos anúncios. A plataforma Aos Fatos, o Google disse que não comenta casos específicos de violações às regras do Google AdSense e que tem políticas rigorosas sobre o conteúdo dos anúncios. Agora vamos ver os outros destaques do Jornal da Cultura desta terça-feira, 20 de setembro. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro descreve um Brasil inexistente, com dados falsos sobre desmatamento na Amazônia. Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada. Feminicídio e corrupção. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. E ainda usa o espaço para exaltar o seu governo e criticar seu principal adversário nas eleições de outubro. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Pelo menos 150 chefes de Estado participam do evento na sede das Nações Unidas. E foco este ano é a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas. Aqui no Brasil, maioria do Supremo Tribunal Federal mantém suspensão dos decretos presidenciais, que facilitam compra e venda de armas e munições. Justiça Eleitoral recebe em apenas um mês mais de 16 mil denúncias de crimes eleitorais. Em Brasília, Procuradoria-Geral analisa outdoors pagos por grupos bolsonaristas, o que é proibido por lei. E lembrando que nesta edição temos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, e o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na Assembleia Geral da ONU. Em tom de campanha, elogiou a própria gestão e atacou adversários políticos. Pelo menos 150 chefes de Estado estão reunidos em Nova York, nos Estados Unidos, para a 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Até aqui, a guerra na Ucrânia e os riscos à economia global deram o tom dos discursos. Jair Bolsonaro foi o primeiro a ser chamado ao palco. The Assembly will hear an address by His Excellency Jair Messias Bolsonaro. No púlpito, repetiu dados imprecisos ou falsos em relação às queimadas na Amazônia, a violência contra as mulheres e a corrupção na Petrobras. A menos de 2 semanas da eleição, Bolsonaro ainda atacou o ex-presidente Lula, do PT. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Segundo a agência de checagem Aos Fatos, as 2 afirmações de Bolsonaro são falsas. A dívida da Petrobras não chegou a 170 bilhões de dólares nas gestões petistas. E Lula não foi condenado em 3 instâncias por unanimidade.
Depois do discurso, o presidente se reuniu com chefes de Estado de países de extrema-direita. O presidente Bolsonaro usou essa oportunidade, esse espaço nas Nações Unidas, para falar com o seu próprio eleitor e com aqueles indecisos que podem, em algum momento, virar o seu voto. Me parece claro que, ao contrário de outros discursos do presidente Bolsonaro nas Nações Unidas, em que esse discurso teve um tom mais moderado, voltado para as conquistas, cujo objetivo é fundamentalmente eleitoral, faltando aí poucos dias para o primeiro turno das eleições. A passagem de Bolsonaro pela Assembleia Geral gerou protestos em diversos pontos de Nova York. Projeções ocuparam o Empire State Building durante toda a madrugada de ontem. E um grupo de ativistas da Rede Americana para a Democracia no Brasil projetou no próprio prédio da ONU fotos do presidente acompanhadas das palavras desgraça, vergonha e mentiroso. Os principais candidatos. Chegamos, hein? Boa noite para você. 6h03 pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza. Está no ar mais uma edição do UOL News. Edição dessa terça-feira. Hoje é dia 20? Já é dia 20 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você está sempre convidado a participar, marcar a hashtag UOL News nas redes sociais e também pode comentar as nossas lives. A gente está ao vivo agora na página do UOL. Também com transmissão agora simultânea nas redes sociais, Facebook, TikTok, na Twitch e no YouTube, tá legal? Lá no YouTube você pode votar também na nossa enquete do dia. Lembrando que tem debate presidencial no próximo sábado, vai ser assunto de daqui a pouco. Deixa eu vir pra cá que eu tenho uma notícia para compartilhar, uma notícia que saiu agorinha há pouco, tá no nosso site, tá? Vamos colocar aqui, o STF formou maioria contra decretos do presidente Bolsonaro que libera armas no Brasil, decretos que liberam armas, né? O plenário do STF formou maioria hoje para validar as 3 decisões em que o ministro Fachin revogou trechos de decretos do presidente Bolsonaro restringindo o acesso a armas e munições. O julgamento termina hoje, no plenário virtual. Votaram para referendar, confirmar a decisão de Fachin os ministros Barroso, Moraes, Gilmar Mendes, Lewandowski e Rosa Weber. O ministro Nunes Marques é, até o momento, o único a divergir dos colegas. A decisão ocorre dentro de 3 processos em que PT e PSB dizem que os atos de Bolsonaro violam dispositivos do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado em 2003. No último dia 5, o ministro Fachin suspendeu trechos de decretos de Bolsonaro que facilitam compra e porte de armas. Daqui a pouco, ainda nessa edição, vou voltar a esse assunto com a análise do Kennedy Alencar. Agora sigo falando de outro tema, começo aqui o programa falando sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Na fala que durou cerca de 20 minutos, o presidente transformou a tribuna da ONU em palanque eleitoral, ao atacar o adversário nas urnas, Lula, do PT, citar os atos de 7 de setembro a favor da candidatura dele e tratar de temas como a corrupção na Petrobras e o preço dos combustíveis. Sobre esse assunto, conversamos agora com o ex-embaixador brasileiro em Quito, Genebra e no México, e cônsul-geral em Vancouver, Sérgio Florencio. Comigo para essa entrevista, o colunista Kennedy Alencar. Uma ótima noite. Desarmamento em evento de campanha deixa 9 mortos e mais de 30 feridos em São Paulo. Prejuízo bilionário e desemprego, a paralisação das obras de um complexo petroquímico investigado pela Lava Jato. Na ONU, o presidente Jair Bolsonaro fala de política internacional, faz balanço das ações de seu governo e ataca a esquerda. O Supremo forma maioria para derrubar trechos de decretos presidenciais que facilitavam compra de armas. Deixe o currículo pronto. Empresas devem gerar 1.200.000 empregos temporários até o fim do ano. Distribuidoras de gás aumentam em vez de reduzir preço depois de anúncio de queda pela Petrobras. Quem leva o Brasileirão Feminino? As Brabas ou as Gurias Coloradas? Band mostra finalíssima neste sábado. Sorteio define mandos das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Alerta para as mentiras na rede. Em cada 10 pessoas, 4 dizem receber fake news todo dia. O maior jabuticabal do mundo e um desafio. Quem comer uma fruta de cada pé fica com a fazenda. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. 9 pessoas morreram, 31 ficaram feridas em um desabamento em Itapecerica da Serra, que fica ao lado de São Paulo. Era um evento de campanha de 2 candidatos.
Veja hoje no SBT Brasil. Desabamento em galpão de empresa deixa pelo menos 9 mortos na Grande São Paulo. A Polícia Federal prende 8 no Brasil e em Portugal. Aprovado o primeiro teste no Brasil para diagnosticar a varíola dos macacos. Supremo forma maioria para limitar decretos de Bolsonaro sobre armas. Copa do Brasil, decisão entre Flamengo e Corinthians vai começar em São Paulo e terminar no Rio. É já já. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. 9 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no desabamento do mezanino de uma empresa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Taboão da Serra. E veja agora outros destaques desta edição. O Conselho Federal de Medicina define novas regras para casos de reprodução assistida. Há mudanças em relação ao número de embriões em fertilizações e a cessão temporária do útero. Eleições 2022. Tribunais regionais eleitorais treinam quem vai trabalhar nos 2 turnos em outubro. Jair Bolsonaro participa da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mantendo a tradição, o presidente do Brasil foi o primeiro chefe de Estado a discursar. Em 24 horas, 2 terremotos atingiram o México. Houve mortes e muita destruição. O radiologista que foi baleado na cabeça por um policial na zona norte do Rio de Janeiro está em estado gravíssimo. A polícia alega que o motorista do carro em que ele estava não obedeceu a ordem para parar. A família contesta essa versão. No hospital, Dona Selma não se conteve. De um policial irresponsável. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite. São 17 horas e 59 minutos. Seja bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial Eleições. Hoje, terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, Diogo Schelp, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro promete asilo a padres e freiras da Nicarágua em discurso na ONU. STF forma maioria para barrar decretos do presidente sobre armas. E Lula não deve ir ao debate do SBT no sábado. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial Eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura oficial da Assembleia Geral da ONU em Nova York na manhã desta terça-feira. Em sua fala, o chefe do executivo relembrou dos governos petistas e falou indiretamente de Lula. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. E exaltou o momento econômico que o Brasil atravessa. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 22 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 22, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano.
tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O presidente também ressaltou a importância do agronegócio brasileiro. Se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. Anunciou asilo para os padres e freiras católicos perseguidos pela ditadura da Nicarágua. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. Por fim, Jair Bolsonaro ainda exaltou o Brasil e os atos de 7 de setembro. Neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Então, para você, alguns dos principais trechos desse discurso do presidente Jair Bolsonaro, que abriu hoje a Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. A gente vai agora a Los Angeles, onde está a Ana Paula Henkel. Qual a sua análise, Ana, desse discurso do presidente? Boa tarde, Ana. Acho que a gente ainda não tem o áudio da Ana, mas algumas informações. A agenda do presidente lá nos Estados Unidos incluiu ainda encontros com outros presidentes, além de uma conversa com o chanceler russo Sergei Lavrov. Bolsonaro deve retornar ao Brasil ainda hoje. Depois do evento, o presidente foi recebido por dezenas de apoiadores para um almoço em uma churrascaria brasileira em Nova York. A gente vê aí as imagens, muita gente acompanhando o presidente. Na chegada, Bolsonaro tirou fotos, cumprimentou e acenou para os presentes. Vamos a Brasília, então, para análise agora de José Maria Trindade. Olá, no Jornal da Globo vamos explicar a medida provisória do setor de energia que deve salgar a conta para os consumidores. O Senado ainda vai analisar esse texto. Amanhã tem super quarta com decisões sobre juros aqui nos Estados Unidos. Assunto para o Carlos Alberto Sardenberg. As investigações do desabamento numa empresa da Grande São Paulo em que 9 pessoas morreram. A Rússia muda a estratégia depois dos últimos avanços da Ucrânia. E tem bate-papo esportivo. O JG depois do Profissão Repórter, eu te espero.